que eu falei para vocês lá no começo, que eu fiquei com pena dos dois, porque é uma coisa que teria dado certo, tá me dando mais pena agora. Deixa eu pegar meu lencinho, tá? Ó, a gente tá preparado. E assim, Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma entrevista aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje eu vou conversar com a Laura, gente, mas esse não é o nome verdadeiro dela, tá? Ela não quer revelar a identidade, porque ela tá noiva, vai se casar em breve, mas não é com um rapaz da história, que no caso é um libanês, que ela conheceu no terceiro ano de faculdade, lá em São Paulo. Nós temos um segundo árabe também, porque ela vai explicar o que aconteceu na cabeça dela, na alma dela, na época que ela terminou com esse rapaz, ou que terminaram, né? História muito interessante, eu queria que vocês prestassem atenção nessa história, por quê? Um grande número de e-mails que eu recebo me relata a mesma história, tá? O maior número de e-mails que eu recebo é de golpista virtual, mulher que foi, infelizmente, vítima de golpista virtual aqui da região, que é uma prática, infelizmente, muito comum, tá? Mas o segundo tipo de e-mail que eu recebo também, contato das meninas, é isso aqui. Ao contar a história, vocês vão entender do que eu estou falando e eu vou falar a minha opinião. Antes de começar, eu acho muito triste, tá? Eu fico chateada pelos dois, não só pela Laura, mas pelo rapaz também, que é aquilo que eu falo, das culturas. Então, vamos lá. Laura, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Dani. Bom dia, meninas. Estou muito feliz de poder contar essa história, principalmente porque eu acho que eu vou contar os dois lados da moeda. O lado bom da história, né, de ter alguém na vida de vocês como eu tive, e também as dificuldades de um relacionamento, né, a dificuldade que eu enfrentei porque eu não sou muçulmana, né, fui criada aqui, fui criada como praticamente uma muçulmana em questão de uma mulher ter o cuidado de não se expor, enfim, mas eu não sou muçulmana, então isso impactou. Como é que você conheceu esse rapaz, o primeiro, o libanês, né? Eu trabalhava na época no bairro de Santana. Para quem não conhece o bairro de Santana lá em São Paulo, eu falo porque hoje eu estou em outra cidade, tá? É um bairro muito próximo a 25 de março, a Santa Efigênia, e é um bairro, digamos que nobre. Então, eles trabalham na Santa ou na 25 e moram na região de Santana. E o lugar que eu trabalhava era nessa região. Eu tinha uma cartela de clientes, né? Eu atendia algumas pessoas. E em certo dia, engraçado que nem era no meu período, mas uma das minhas amigas lá do lugar que eu trabalhava me falou assim: olha, eu vi à noite uma pessoa que tem um perfil que é a sua cara. Eu falei: ah, mas como assim? E só para deixar claro, eu tinha 21 anos, eu era extremamente focada em mim, tá? Eu nunca fui de me apegar a ninguém, eu não sei se pelo fato que eu perdi meu pai muito nova, então isso me fez ser uma pessoa mais fria, uma pessoa que não queria se envolver com ninguém para não sofrer depois. Uhum. Quando eu vi, eu pensei, nossa, eu vou namorar esse cara. Eu nem conhecia, não sabia nem o nome, mas isso veio na minha mente e eu até achei estranho na hora. Eu falando em namoro, imagina. Você falou Eu que era viu praticamente... no mezanino, né? Você viu lá de baixo, assim, é esse. Não, eu fiquei deslumbrada na hora. E eu sou aquariana, então, assim, tudo que eu quero eu vou atrás. E eu não tô nem aí, sabe? Eu sou bem desencanada, assim. Desci até ele e falei, bom, eu preciso arranjar um motivo de falar com ele. E ele não falava muito bem ainda português, então a conversa era metade em português, metade em inglês, e assim ia. Ele conseguiu o meu telefone, eu acho que foi por meio do irmão dele, que já estava nessa academia há algum tempo, o irmão dele conseguiu meu contato, meu telefone, e ele mandou mensagem, e isso começou de algo muito simples, assim, sem maldade alguma, que ele fazia mais ou menos um ano que ele estava aqui. Então, assim, quando eles chegam, tem um deslumbre, né? Estou num lugar que pela primeira vez na minha vida eu posso escolher alguma coisa, né? Eu posso optar por algo, porque ele, ao longo da relação, ele foi contando um pouco como que era a vida dele lá, e assim, muitas restrições, e a questão, a preocupação com a família, o que a mãe vai achar, se a mãe vai ficar triste, então ele deixava de fazer muitas coisas por isso.
E aí, conversa vai, conversa vem, não é uma conversa como os brasileiros têm com a gente, que logo ele já, né, quer entrar em outros assuntos, não, de forma alguma. Isso, na verdade, como eu vejo no seu canal, que os caras começam com um papinho aqui, outro ali, gente, isso não é, Não é assim. né? Você acha que é isso que dá um mistério? Na verdade, assim, eu, pelo menos, né, não posso falar pelas outras meninas, mas eu, por exemplo, que sou aquariana, tudo que é diferente, tudo que é um desafio, eu quero. A diferentona. Exatamente. O que é usual, não quero, entendeu? Eu quero o que é difícil. Eu brinco que eu tive esse relacionamento que era difícil, entendeu? Então, no começo você fica tipo, nossa, mas como assim, né? Ele só fala comigo em certos assuntos, não toca em outros assuntos, você se depara com uma realidade que você não está acostumado. É o desafio, né, Laura? É o desafio do negócio. Quem que é esse cara, né? E aí eu usei uma oportunidade. Meu aniversário estava chegando, eu o convidei. Só que o meu aniversário era num local que tinha bebida alcoólica, normal, né, para nós aqui. Por mais, como eu te falei, que eu fui criada como uma muçulmana, que eu brinco, porque o meu pai, ele não bebia e, digamos assim, achava feio uma mulher bebendo também. Tá? Seu pai é descendente, Então, né? isso, é da família dele, que na verdade é uma mistura. Minha bisavó era judia, alemã judia, e meu bisavô, um muçulmano, um árabe muçulmano, né? Um libanês muçulmano. Então, assim, ele cresceu nesse meio e eu fui criada assim, de uma mulher que não usa uma roupa. Tipo, o que vai fazer um homem gostar de você não é a roupa vulgar que você está usando, enfim, né? Eu digo assim, mostrando o corpo. Você tem outros apetrechos para mostrar para alguém se ela for gostar de você, enfim. E aí eu aproveitei aquela oportunidade, convidei ele. Não sabia se ele ia, justamente porque o ambiente tinha bebida alcoólica. Eu nem acreditei na hora que eu vi ele chegando, porque não poderia estar ali. E conversa vai, conversa vem a noite inteira. E eu pensava, meu Deus, mas ele veio até aqui, né? E aí não vai acontecer nada. Eu acho, né? Porque eu já tinha bebido algumas caipirinhas, eu acho que né, fui para cima dele. Até porque ele era meio tímido na época. Ele ficava muito tímido porque ele não sabia se expressar muito bem em português ainda. Então, também isso fazia ele ficar muito tímido. Por estar em um ambiente que ele não estava acostumado, que é um ambiente com música, bebida, não sei se isso mexia um pouco com a cabeça dele, tá? Ele morava na região das montanhas. Para quem não sabe, quem mora na região das montanhas é um pensamento mais fechado do que morar na capital, em Beirute. E tudo bem. Só que nas montanhas estão, por exemplo, xiitas. Ele era muçulmano xiita. Okay. Então, é um pensamento mais fechado até da família, né? Meu sonho na época era ir para o Líbano. Ele falava, não, e eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo o porquê. Ele já tinha esse irmão em São Paulo, e ele também tem irmão em Foz do Iguaçu. Eles têm algumas empresas, enfim. Okay. E o que acontece é que ele não queria mais viver lá, tá? Que ele me falava. Primeiro, essa questão de escolha, eles não têm escolha. Se eles estão com a família, é aquela coisa, ele vai casar, ele vai viver praticamente na mesma casa, porque eles compram casas enormes lá, que geralmente o andar de baixo é o comércio da família, em cima os andares, basicamente isso. E isso não entrava na cabeça dele. Ele tinha 21 anos. Ele tinha um pensamento um pouco à frente, digamos assim, do que o povoado dele, tá? Bom, aí aconteceu lá o aniversário, né? Eu praticamente o beijei. E eu lembro que a gente falou algo de namoro, enfim, mas como tava muito barulho, eu não entendia muito bem ainda o que ele falava. Eu acho que ali ele tava me pedindo em namoro, eu não sei. Enfim, né? Passou, eu pensei, nossa, que legal ele veio. Mas assim, eu não era muito apegada. Então, legal, ele veio, bonito, bacana. Foi. No dia seguinte, já recebo uma mensagem logo de manhã. Oi, meu linda. Isso foi no domingo. Quando foi segunda-feira, outra mensagem. E assim foi. Até terça-feira. As coisas correram um pouco rápido nesse sentido. Ele falou assim, vamos tomar pelo menos um sorvete, eu queria te ver, mas até aí, como eu tô te falando, imaginei, tipo, normal, né? Você ficou com ele no sábado, uns beijinhos. Isso, só, exatamente, okay. Só. Até porque, imagina, né? Vocês vão entender que isso aí vai demorar muito tempo para acontecer.
E aí eu fui tomar um sorvete com ele, tipo, normal. Tomamos o sorvete, ele me acompanhou até o local que eu precisava ir para a faculdade, normal. Isso foi na terça. Na quarta, ele mandou mensagem de novo, quero te ver. Aí eu falei, tá um pouquinho estranho isso, né? Tá um pouquinho apegado já. Na quinta, ele falou, a gente tava caminhando, porque ele falou, eu queria te acompanhar até a faculdade, né? Eu falei, tá bom, ok, tipo, eu tô indo embora mesmo, me acompanha. E aí ele falou assim, eu queria muito que você fosse até o meu apartamento. Aí eu pensei, então, né, safado, eu pensei. Em uma semana que eu subi no apartamento dele, só pensei, não falei nada. Ele, porque eu queria apresentar minha namorada pro meu irmão. Pensei, oi, mas qual parte que eu perdi aqui, né? Não entendi. Eu fiquei quieta na hora, porque eu não sabia nem o que, tipo, eu tô namorando, não tô sabendo. Ô, cara, vamos falar, coitado do libanês mexendo com uma aquariana. Eu sei muito bem. Mexendo com a aquariana, bicha louca, né? Louquíssima. Aí eu falei assim, outro dia. Tipo, eu nem consegui responder. Tipo, namorada, eu não consegui nem questionar, porque isso era tão, assim, fora do contexto do que eu imaginava pra mim naquela época, que, imagina. Aí, no dia seguinte, ele foi no horário que eu saía de novo da academia. E aí, nesse dia, eu falei, beleza, eu subo, né, pra conhecer seu irmão, seu sobrinho, beleza. Eu pensando, nenhuma das minhas amigas sabe que eu tô nesse lugar. Pensei, meu Deus do céu, essa casa cheia de homens. Eu era muito nova, eu não pensava em nada, imagina. E aí ele falou, vamos tomar um café da tarde. E aí, assim, meu pai tinha costume de comer quibe cru, essas coisas, só que não era do modo que eles comiam. Então ele preparou a mesa, todo mundo sentou. E aí, né, aquele pão gigante sírio, um passando pro outro na mão e eu só olhando assim, ele, você quer? Eu falei, não sei, acho que eu já comi, né? Ele falou, não, você vai comer. Preparou lá um pãozinho para mim, enfim. Mas eu tava sem muito entender, assim, o que tava acontecendo ainda. Mesmo estando lá na casa. Provavelmente você não entende até hoje o que aconteceu. Eu tenho 7 casas em aquário, eu sou toda aquário. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu estou muito bem com o que estou falando. Não, aí, ok, assim, não teve esse pedido oficial, porque eu acho que, não sei se eles entendem como já, né, beijou, namoro, porque o segundo foi a mesma coisa. Uhum. Então, ok, a gente começou a conviver. Então, olha só o que ele fazia. Ele tinha loja na Santa. Então, todos os dias, umas 9, 10 horas, ele abria a loja, ficava o dia inteiro. Eu saía às 3 do trabalho. Ele deixava os funcionários, o que é muito difícil, porque eles não confiam em ninguém no caixa deles que não seja um deles árabe, né? Que não seja um libanês. Isso. Mas ele deixava, porque ele queria me ver todos os dias. Então, ele deixava o pessoal na loja, 3 da tarde, e vinha. Voltava de lá, só para ficar um tempinho comigo até o período de eu ir para a faculdade. E assim, todos os dias a gente ia para casa dele, porque era do lado, né, de onde eu trabalhava. Eu pensava, até bom que eu descanso um pouquinho antes de ir. E assim, 1 mês e nada tinha acontecido, né, nada mais íntimo. Sim. E eu comecei a achar um pouco estranho, falei, né? E aí até que depois de 1 mês e pouco, aí realmente aconteceu algo mais íntimo. Mas assim, foi um pouco estranho, porque não sei se ele não tinha muita experiência, não sei dizer, assim. Não gostou, pelo jeito. Entendi. O primeiro não. O primeiro foi meio estranho. Acho que também porque não tinha muita intimidade, não foi criada muita intimidade, porque eu acho que, assim, um relacionamento com um brasileiro tem todas as fases, né? Ali era, tipo, chegava, sentava no sofá, como se tivesse pai e mãe vigiando. Era mais ou menos isso. Bom, a relação, né, foi passando. Todo dia eu acho que eu aprendi uma coisa nova com ele, sabe? Uma questão que era muito forte e que eu falo hoje pro meu noivo, e não me entendam mal, que, assim, a criação deles, por mais que seja muito restrita, muito difícil, ainda assim, eu acho que eu vou criar os meus filhos mais próximos ao jeito que eles são criados. Por quê? A família tem extrema importância para eles. Assim, é tudo, né? Tudo. O respeito com as pessoas, sabe? Ele brincava que eu amo cachorro. Se eu visse um cachorro na rua, eu falava, meu Deus, tadinho, né? Aí um dia ele pegou e falou assim, de gente que tá na rua, você não fala. Tipo, era sempre um tapa na cara, né? Porque
eles têm muito isso. Diferente do que as pessoas pensam, né? De como eles são. Não, Eles são pessoas, assim, incríveis. Incríveis. Então, cada dia realmente aprendi uma coisa com ele. E tinha a questão da faculdade, e isso não entrava muito na cabeça dele, porque, por exemplo, se eu fosse casar com ele, eu teria uma vida em casa, com as crianças, enfim. Minha Então, linda, no país dele, você estava fazendo o crochê pro enxoval do casamento e os sapatinhos para os bebês, que você já tem um número certo. E não estamos criticando, é outra coisa. Obviamente que aqui na Turquia, aqui no Líbano, que são as duas mais modernetes aqui da região, Turquia e Líbano, você tem as meninas empreendedoras, você tem donas de negócios. A prima mora super moderna, enfim. Porcentagem isso aqui, né, gente? Vamos conversar. Exatamente. Mas tem sim. E aí, enfim, um dia ele me questionou, ele falou assim, nossa, mas você estuda muito, trabalha muito, né? Eu falei, claro, eu quero ser independente, eu quero ter as minhas coisas. Ele até brincou, não precisa, eu dou tudo para você. E aí ele tocou num assunto, ele falou assim, você, tipo, a parte religiosa, sabe? Eu não vejo você dando muita atenção. Aí eu falei assim, mas eu não tenho tempo para igreja, essas coisas. Ele falou assim, mas Deus está dentro de cada um. Você não precisa ir até a igreja para rezar. Eu não vou todos os dias na mesquita, mas eu tenho o meu Deus comigo. E até outra coisa engraçada da relação é que eles são super apegados, né? Então, assim, às 3 da tarde, ele saía do trabalho para ficar comigo. Na hora que eu chegava na faculdade, ele sabia o horário que eu chegava, ele me ligava. Chegou, tá bem? Eu não entendia muito aquilo de dar satisfação para alguém. Porque como o meu pai morreu muito cedo, essa figura masculina cuidando de mim, não existia para mim, né? Ai, menina, e você vai me falar que eu sei que já terminou, eu sei que você tá casando com outro, eu sei que você tá feliz por estar casando com outro, mas tá mais ainda me dando tristeza a história que eu falei para vocês lá no começo, que eu fiquei com pena dos dois, porque é uma coisa que teria dado certo, tá me dando mais pena agora. Deixa eu pegar meu lencinho, tá? Ó, você tá preparado. E assim, ele era uma pessoa, assim, né, de extrema bondade, cuidado comigo, com tudo. E ele era extremamente parecido com o meu pai, porque, assim, por mais que eu tenha convivido pouco tempo, a figura do meu pai foi muito marcante. E ele não só fisicamente era igualzinho ao meu pai, porque quando minha mãe viu a foto, ela falou assim, mas você tem o dom, né, de achar um monte de homem igualzinho ao seu pai. E de ser parecido nessa questão do cuidado, porque meu pai tinha um extremo cuidado, né? A nossa família eu era a princesa da casa, enfim, e ele me tratava assim. E aí, enfim, eu chegava na faculdade, já me ligava, tá tudo bem, me avisa, enfim, né? E eu achava muito estranho, eu pensava, que papinho, que ele falava assim, agora eu vou desligar, porque eu vou tomar banho e vou rezar. Quando um homem de 21 anos, às 8 da noite, fala que vai rezar, eu pensava, não. Porque eu não convivia com ele, tipo, esse horário do dia. Então, de fato, eu não sabia o que ele fazia. Os meses foram passando, como eu disse, eu fui aprendendo muita coisa boa, assim, com ele, sabe? Lições de vida, de verdade. Ele, apesar de ser tão novinho, conseguiu fazer isso. Minha mãe até brincava, nossa, como é que pode? O menino que vem lá do outro lado do mundo te mudou em certos sentidos, porque eu saía muito. O rapaz é muito bonito. Muito bonito, exatamente. Bonito, muito gatinho, muito, muito, muito. Não, eu achava ele, e no começo eu nem achava tão, gatinho, assim, mas quando você vai gostando da pessoa, eu achava ele, assim, Deus, entendeu? Aos poucos eu fui gostando aqui e ali, porque no começo ele era muito bonzinho comigo, enfim, eu pensava, gente, mas eu não gosto dele, eu pensava, eu tô sendo maldosa em estar com ele sem gostar dele, mas ao mesmo tempo eu tinha dó, porque ele era muito bonzinho, pensava, não consigo terminar com ele. E eu não tinha percebido que eu estava, aos poucos, gostando dele. Pela pessoa que ele era, não só porque ele era bonito, né? Sim. Bom, a relação foi passando, eu fui me apegando aos poucos, e até que chegou o dia que eu tava na casa dele, ele quase chorando, eu falei, o que tá acontecendo? E ele me contou que o irmão dele, que mora em Foz, estava precisando da ajuda dele, porque eles têm negócios em Foz e no Paraguai. E a coisa estava se expandindo e ele precisava, como eu falei, alguém de confiança. Eles não colocam ninguém na operação ali que mexa com dinheiro sem ser um deles. E aí, na hora, eu falei, bom, beleza, né, vai. Ele falou, bom, eu vou tentar sempre, uma vez por mês, né, sempre quando der, vir para cá. Então, a gente combinou que continuaríamos namorando. Ele me ligava todos os dias. A gente já tinha uns 6 meses de namoro. 6 meses de namoro. Irmão sabia, primo também.
Ok. Só que o de Foz não sabia que ele namorava uma brasileira. O de Foz é o Abi, entendi. Ele não sabia. Isso, que Porque é o mais Abi é o seguinte, velho, enfim. né, para chegar nele é casar. É outra coisa. Se Exatamente. chegou nesse membro masculino, pode ser o pai ou irmão mais velho, quem seja, chegou nesse É. membro masculino o nome Laura, tem que casar, é outra coisa. Isso se o tio deixar, o tio Ali, né? Que já toda a família tem um tio Ali, que ou é o pai ou é o Exatamente. tio mesmo, né? Já tinham falado até esse ponto em alguma coisa sobre casamento? Às vezes ele comentava assim, é porque eu, na época, não pensava em casar, então quando ele falava também eu não ligava. Até o momento de perceber que eu gostava dele, que foi quando ele foi pra Foz, que eu comecei a sentir falta, porque uma coisa é você ver todo dia, outra coisa é você só falar, né? Ele ainda conseguiu vir algumas vezes, passava um mês aqui comigo, voltava pra lá, até que chegou um mês, já isso uns 6 meses depois que ele tava lá, que ele sumiu. 3 dias. Durante 3 dias. Eu pensei, bom, ele deve estar hospitalizado, né? Pulou a ponte ali do Paraguai, não é possível, porque me ligava todo dia, ele tinha, nossa, um cuidado extremo comigo. E aí eu tinha o telefone contato, né, da família, eu falei, tá tudo bem com ele? Ninguém me respondia. Aí depois de 3 dias, eu falei, bom, gente, viva ele deve estar, né? Porque senão alguém já tinha postado alguma coisa, né? Mandei uma mensagem bem direta. Terminamos, o que aconteceu? E aí foi o momento mais triste, porque ele respondeu só assim: eu sei que você deve me achar o pior homem do mundo, mas eu tive que fazer isso, a nossa história tinha que ser assim nessa vida. Isso por mensagem. Eu estava a caminho da faculdade. Aquele dia, eu passei, sei lá, 4 horas ainda na faculdade sem saber onde eu estava. Uhum. Cheguei em casa, chorei a madrugada inteira. Minha mãe nunca tinha me visto. Acho que o único dia que eu tinha chorado na frente da minha mãe daquele jeito, e por algum motivo, porque eu não sou de chorar, foi quando meu pai morreu. Porque, assim, eu chorei a noite inteira, inteira. E no dia seguinte eu tive que acordar cedo para ir trabalhar. Chorei no trabalho o dia inteiro. E eu estava na época de finalização do meu TCC. O maior medo da minha mãe era: essa menina vai largar a faculdade agora, faltando poucos meses para entregar esse TCC. Minha mãe ficou desesperada, porque ela não sabia mais o que fazer. Eu chorava de noite, pensava, vou me converter, o que eu tenho que fazer? Não era, não ia reverter a situação. Por quê? Não bastava ser muçulmana, tinha que ser uma muçulmana criada realmente como muçulmana, uma virgem, né? Então, assim, na época eu não conseguia entender. E aí ele mandou uma mensagem para minha melhor amiga, falando, cuida dela, eu não queria ter feito isso, mas cuida dela para mim, por favor, eu gosto muito dela, você sabe disso, porque essa minha amiga conhecia ele também, eu sei que ela tá sofrendo, mas ele não podia falar mais que isso. E isso por não ter um motivo, porque era uma relação muito saudável, a gente nunca tinha brigado. E isso foi muito difícil, porque você não ter um motivo, você fica com uma interrogação, né? Só que, Laura, nós estamos com uma interrogação. O que aconteceu de fato? Bom, então, e aí eu não sabia, porque ele não me falava. Mas a vida sempre dá um jeito, né? E eu comecei a me envolver com um segundo com o mesmo nome, de lá, inclusive. Na verdade, ele era amigo dos meus amigos de São Paulo. Ele ia muitas vezes a São Paulo, mas morava em Foz. E aí eu comecei a ficar muito próxima desse outro Ali. E até o dia que eu fui passar um feriado em Foz do Iguaçu. E olha como a vida é. O hotel que eu estava era na frente do prédio que ele morava há um mês atrás. O primeiro. Por quê? Por quê? Lá é um ovo, né? Isso. Então todo mundo se conhece, principalmente quem é árabe. Tipo, é uma colônia muito fechada. E eles se conheceram na academia de lá. E olha só, o meu falava para esse outro que tinha uma namorada em São Paulo e a família tinha feito ele terminar. Foi esse dia só que eu descobri isso, 2, 3 anos depois. Eu falei, o quê? Ele falou, o irmão dele contou para a família e a família falou que ia deserdar ele se ele não terminasse essa relação. E deserdar, que eu falo, gente, não é só questão financeira, tá? É assim, você não tem mais família, tá bom? Não, naquela hora que ele falou assim, minha perna amoleceu, né? Mas foi assim, foi bom eu ter conhecido esse outro, porque sem ele eu jamais saberia o real fato. Porque, imagina, na minha cabeça nunca entraria isso, de, a família falou, não. Essa questão de não misturar, tá? De ser uma muçulmana, virgem, enfim,
É muito importante. E a opinião da mãe deles é mais importante ainda. Então, assim, ele me amava, ok, mas ele amava muito mais a mãe dele. E vai sempre amar muito mais a mãe dele. Então, assim, o que a mãe dele falou é o que tem que ser. Isso ela estava lá do outro lado, tá? A gente pensa que sogra é ruim só perto. Não, gente. Lá do outro lado, ela conseguiu mexer com a minha vida toda, né? E aí foi isso, ele simplesmente sumiu. Eu tinha notícias, porque assim, como o meio era muito fechado, vira e mexe, alguma coisa aparecia para mim dele. E só que daí você entra numa neura, porque quando você não tem uma resposta das coisas, você começa a viver naquela loucura. Você pensa, não, em outro eu vou arranjar essa resposta, vou mudar essa história. E aí, por isso, eu só comecei a me envolver com árabe. Tanto que assim, qualquer brasileiro que chegava já dava um fora, falava, eu só namoro árabe. Já, tipo, já nem dava chance. Ficou loucaça, Rabibete, né? Não, Total, não, Judiane. não, total. Só que no meu caso, gente, não foi por causa da novela, tá? Porque assim, na época da novela, imagina, eu era muito pequena. O meu caso foi, olha a cabeça da pessoa onde vai. Por que a história da minha bisavó, que era uma alemã judia, que estava grávida de um filho de guerra, o meu bisavô, um libanês muçulmano, assumiu ela, criança, viveram felizes aqui no Brasil. Por que comigo não vai dar certo? Porque, ô Laura, porque você é a regra. Você não é a exceção. A sua bisavó foi a exceção, você é a regra. Você não vai entrar no grupinho deles, tá? É isso. E aí, eu tinha um dos meus amigos, a gente começou a se aproximar muito, porque ele via que eu sofria muito com essa história. Ele falava, Laura, eu vou te ajudar. Toda vez que você vier falar dele, eu já vou te cortar. Porque, assim, em 10 palavras, 8 eu dava um jeito de falar dele. Tá? Isso 2, 3 anos depois. Eu era maluca. Qualquer relacionamento que eu começava com qualquer brasileiro, eu dava um jeito de terminar. Eu começava a falar do ex. O ex era muito maravilhoso, meu Deus do céu. Então, assim, eu tava ficando surtada. E aí, acho que a gente confundia um pouco as coisas. Uhum. A gente se dava muito bem, eu e esse meu amigo. Ele, gente, todo mundo brincava na nossa roda de amigos. Ah, o filho do Sheik. Mas, tipo, eu achava que isso era brincadeira. De fato, ele era filho de Sheik. Ah, meu Deus, como é que é o nome dele? Mustafa. Esse já é o terceiro. Não, esse já é o terceiro. Terceiro! Não estava no seu Porque, assim, e-mail terceiro, não, dona Jade. É porque o segundo não foi um namoro, foi uma coisa mais rápida, sabe? Não foi algo tão sério. Foi uma maneira do universo de te contar que o Ali terminou com exatamente, você. Exatamente, foi só para isso. E aí, eu fui descobrir que, de fato, ele era filho de Sheik. Eu falo, gente, mas eu achava que todo mundo falava brincando. Ele falou, não, eu sou filho de Sheik mesmo. Ele tinha uma história assim, desde muito novo, de adolescente, ele já tinha um casamento arranjado com uma prima, porque isso é muito usual, né? Casar entre primos, justamente porque não querem a mistura. Quanto menos misturar, melhor, tá? Quanto mais puro for o sangue ali, digamos assim, melhor. Então, esse casamento estava arranjado há muitos anos, ele conversava com essa menina todos os dias, e eu sabia, tá? Ele não me escondeu jamais isso. Ele falava, olha, eu tenho essa situação, e a gente pensou o quê? Vamos aproveitar até quando pudermos, então vamos namorar. Olha só que ideia maravilhosa, né, que a gente teve. Só que não. A gente começou a namorar, também nada tinha acontecido. Depois de um mês e pouco foi acontecer. Algo mais íntimo que eu quero dizer. É libanês também? Libanês também. Ok. Também. Quando aconteceu, no dia que aconteceu isso, a gente estava voltando para minha casa, ele falou assim, olha, a gente não poderia ter feito o que a gente fez. Porque isso só se faz no casamento, né? E ele falou, vamos ter que falar algumas palavras aqui agora em árabe para pedir permissão a Allah pelo que a gente está fazendo e o que a gente vai continuar fazendo. Era o casamento por contrato, que na época eu não sabia, eu só fui entender que isso de fato acontecia lá quando eu fui fazer aula de árabe, que eu fazia aula de a língua árabe e cultura árabe, que eu fui saber que isso existia. São casamentos por contrato. Então, assim, o nosso foi feito por 6 meses. Falamos algumas palavras, na verdade, isso lá é feito, eu não sei, na mesquita, enfim. Isso foi feito entre nós ali. A Shahadá, ele te deu a Shahadá para repetir. Shahadá. Praticamente, isso. Eu fui repetindo e ele falou, bom, por 6 meses, a gente pode renovar. Durante esses 6 meses, nós nos comprometemos a estarmos, né, numa relação e eu só terei relações com você, você só terá relações comigo. Foi isso. Na época também eu não levei a sério, porque eu não imaginava que isso era verdade.
Outra coisa que chamou muita atenção uma vez que ele tirou a camisa, várias marcas nas costas dele. Eu também não sei, mas eu acho, né, que foram marcas da Ashura, que é o período, né, de luto deles, que se... nem sei como autoflagelo. falar, mas é basicamente isso. Aquilo ali só podia ser marca disso. Só que eu fiquei pensando, como que um menino tão novo tem essas marcas? Porque se ele já estava aqui no Brasil 2, 3 anos, ele tinha 23, 24 anos, com quantos anos que ele participou disso, sabe? Porque eram marcas muito certas, assim, de algo que marcava mesmo. Eu vou deixar para vocês aqui, gente, um vídeo com uma muçulmana xiita, Selim Narosni, e ela explica, ela fala português, ela nasceu em São Paulo, então ela explica o que que é o flagelo para os xiitas, tá? O que que acontece, igual ela falou, minha família ninguém se flagela, eu não me flagelo, a vida já me flagela demais, ela falou, mas tem gente que faz a prática, igual tem gente que não come carne na sexta-feira santa, mas tem gente que vai comer, né? É aquela coisa. Religião é assim, tem gente que vai seguir, tem gente que não vai. Então, esse rapaz seguiu, então ela explica o que que é o tal do flagelo para o xiismo, tá aqui no final desse vídeo, tá? Tá numa caixinha assim, só clicar. E aí, o que acontece? A gente tava namorando, deu esses 6 meses do nosso contrato. O irmão dele, que é 1 ano mais novo que ele, estava estudando para ser sheik. Ele estava de casamento também, né? Quase para acontecer. E aí, o que aconteceu? O pai dele falou, olha, você tem que vir resolver sua situação, porque o seu irmão, que é 1 ano mais novo que você, está estudando para ser sheik e vai casar. Não pode, você é mais velho, você tem que casar antes que ele. Então, a gente terminou em novembro. Ele falou, olha, a gente vai ter que terminar, você sabe o motivo, porque eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Tô indo pro Líbano para resolver. E foi tudo de boa, assim, sabe? Muito de boa, porque eu sabia, né, de toda a história, eu sabia que uma hora ia terminar. E aí ele foi pro Líbano, ele fez o pai dele desfazer o casamento com a prima. Isso deve ter dado uma briga, porque a família da prima não queria que ela vivesse no Brasil. E ele não queria voltar para lá. Então ele falou assim, eu caso com alguma muçulmana, mas eu não volto para o Líbano. E eu falava, gente, o Líbano é maravilhoso. Você acha maravilhoso morar no meio das montanhas, ter aquela vida que vai ser sempre a mesmice? Não é o que vocês pensam, não é Beirute, não é Paris do Oriente, né? Para eles que vivem nas montanhas. Não é aquele mundo de luxo que tem lá no meio da cidade. Então, o pai dele falou, ok, eu vou desfazer esse casamento dentro da família, o que vai causar uma briga enorme, mas você vai chegar no Brasil e vai arrumar uma noiva, tá? Então, ele voltou em janeiro, no meio de janeiro ele já estava noivo. E assim, gente, não é namoro, é noivo, não, tá? Não, eles não namoram, eles não namoram. E olha, que nós estamos falando deles no Brasil, né? Você imagina tão quanto mais apertado é aqui, isso eles estão no Brasil. Eu vi a foto dele, será que esse da foto da moça com o véu islâmico? Isso. Eu vi a noiva, a mulher dele, a esposa dele, ela é deles, né? Ela tem o véu islâmico, ela é deles, a dona Laura aqui não era. Mas deixa eu te perguntar, que barato que você tirou desse terceiro aí? O que foi isso, esse terceiro? Porque o primeiro você gostava dele, eu sei disso, eu entendi. Muito, exatamente, muito, assim. Né? O terceiro foi o que eu falei, eu acho que eu estava tão envolvida nesse mundo, assim, que não me importava, eu queria um árabe, entendeu? Gente, eu andava na 25 de março, não podia nem escutar o sotaque, que eu já ligava meu alerta, entendeu? Eu entrei numa paranoia, então eu entendo as meninas que ficam assim, porque o relacionamento é muito diferente de um relacionamento com um brasileiro. Então a gente se deslumbra com isso. E depois que você tem uma experiência boa, você quer outra experiência boa. Só que assim, né? Mas o seu caso, eu acho um pouquinho diferente, Laura. Eu vou falar por quê. Primeiro que você não está atrás de dote, atrás de dinheiro e vida fácil, né? Porque casar com muçulmano, você tem que ficar em casa, né? Imagina a bunda que eu vou criar, que delícia, né? Eu vou ficar em casa criando bunda. O cara tem que me dar de tudo, porque esses caras têm que dar de tudo para elas mesmas. Vou lá fazer isso aí, ainda vou fazer post no Instagram a cada de 5 em 5 minutos, mostrando a minha casa, minhas joias, e umas coisas horrorosas, né? Então, a senhora, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que ver a menina que eu tô olhando aqui, né? Não é esse o seu caso. Outra coisa também que eu vou emendar, tem o fato do seu pai, um árabe, né? Descendente árabe, tem um sangue. Um árabe que
faleceu tão cedo, que deixou esse vácuo na sua vida, né? Que seu querido pai, e tem aquele negócio, você tem uma certa criação por ser árabe, você teve uma certa criação, eu sei da criação que você teve, mesmo já ter sido misturado no Brasil, a gente sabe quem que eles são, né? Então, você ficou procurando aquele vácuo, aquele vazio que seu pai deixou. Eu não sou psicóloga, prato cheio para as meninas aí, né, que vai nos comentários, eu sei que vocês vão escrever bastante, e coisa e tal. Então, não eu acho diferente você da Jadiane clássica, que é a menina que quer criar bunda em casa e é Maria Árabe. Você é árabe. Não tem nada a ver, eu vou falar para você, não tem nada a ver com a Jadiane, né? Você estava procurando uma coisa que te faltou um dia na sua vida e foi isso que aconteceu. Eu sinto muito pelos... E esse primeiro menino casou, hein, o Ali? Então, gente, aí entra a finalização da história. Bom, eis que um belo dia, sei lá por quê, eu vi o meu ex online. E eu falei, por que não, né? Vou mandar uma mensagem, sendo que ele nunca mais tinha falado comigo. Eu mandei, oi, tá em Foz, né? Ele falou assim, estou em São Paulo. No que ele respondeu, primeiro que ele respondeu, segundo, estava em São Paulo. Meu coração já parou, isso porque já tinha passado, sei lá, 3, 4 anos, mais ou menos, né? Até mais, talvez, não lembro. Ele falou, estou em São Paulo. Eu falei, como assim? Você vem para São Paulo, não me fala? Eu, né, querendo que ele desse satisfação. Ele falou, eu tô passando um tempo aqui, né, ajudando na loja daqui, enfim, também não sei quanto tempo fico. Aí eu falei, a hora de eu despejar, né? Eu falei assim, nossa, faz muito tempo que a gente não se fala. Eu não tenho raiva de você, porque na época, gente, mandei cada mensagem para ele, que você vai se entender com a lá, porque eu sabia que isso ia mexer muito com ele. Só que, coitado, eu não sabia que tudo aquilo tinha acontecido. Então, eu não teria sido tão cruel nesse sentido, porque isso é muito importante para eles, quando você fala de Alá, não teria tocado nesse nome. E aí eu falei, olha, eu não guardo, sei o porquê você teve que fazer aquilo, né? E eu entendo, porque é a sua cultura, isso não vai mudar, não sou eu quem vou mudar. Falei, eu queria muito ter a chance de um dia a gente conversar pessoalmente, né? Para falar disso e de outras coisas também. E aí ele respondeu, ok, a gente pode marcar. Aí eu falei, vamos marcar, então, você me avisa um dia. Ele, hoje. Aí meu coração parou pela segunda vez, né? Em menos de 10 minutos. Eu falei, o que, hoje? Isso eu tinha acabado de chegar do trabalho. Eu não pensei 2 vezes. Eu falei, onde, que horas? Ele falou, olha, eu tô na casa do meu irmão, que é no mesmo lugar que eu morava. Pega um táxi, né, e vem me encontrar, então. Então eu fui. No meio do caminho, ele só mandava mensagem, você vai vir mesmo? Ele estava ansioso. Ai, Na hora que dó. o táxi chegou... De vocês dois. Na hora que o táxi chegou perto de onde ele estava, olhar pelo vidro do táxi, ele paralisou. A única coisa que ele conseguiu fazer foi, deixa que eu pago o seu táxi. Pagou o taxista, e eu lembro que a gente foi andando, a gente ficou numa padaria, conversando numa padaria mesmo, porque, né, não podia ir em bar, nada. A gente ficou das 9 da noite até 1 da manhã conversando nessa padaria, aquela 24 horas. Aí eu pensei, bom, já conversou muito. Ele falou, né, de tudo que tinha acontecido, me contou. Falou, eu não podia contar, mas agora que você sabe, né, eu não queria que fosse assim. A minha vida, infelizmente, foi escrita dessa maneira, a nossa vida foi escrita dessa maneira. Nessa vida a gente não vai poder ficar junto. Eu não vou casar, eu vou ser uma pessoa que eu não vou casar, porque se não é para casar com alguém que eu gosto, eu não vou gostar, eu não vou casar. Então, assim, já falei isso para minha família. Isso eles não vão poder me desejar. E aí, enfim, foi uma conversa muito longa. Eu falei, bom, já é 1 da manhã, eu tenho que ir embora. Pensei, o que eu vou ficar fazendo aqui, conversando uma coisa que não vai, sabe, não vai pra frente. E aí ele falou assim, não, vamos na casa do meu primo. O primo dele morava perto também, vamos fumar uma narguilha. Eu nem fumar narguilha e fumo. Lá também. Toda hora que eu falo que ir embora, não sei o que o primo dele. Se quiser, pode dormir aqui, enfim. E não era no sentido que vocês estão pensando, vai pegar ela essa vez aí e depois, né, vai dar um tchau de novo. Não, gente. Na hora de se despedir, eu queria, sei lá, dar um beijo, um abraço nele, mas foi muito estranho, porque eu percebi que ele não queria chegar muito perto, que era muito difícil. A gente deu um abraço super, assim, amigo. Eu entrei no táxi, fui embora, agradeci ele pela noite, por a gente, né, poder conversar, poder ter tido esse momento. E aí eu brinquei, eu falei assim, a gente podia, não precisa namorar sério. Falei, a gente pode ficar como amigo. Porque eu pensava, eu reverto a situação, né? Não é assim, Laura. Você é uma pessoa que merece realmente algo bom. Você merece um marido,
Você merece uma família, ter filhos, a casa que você sempre sonhou. Eu não posso te dar isso. E eu não vou te prometer isso e não vou fazer isso que você está me falando, porque eu só vou te... Não é nem te iludir, na verdade você vai saber o que vai acontecer e não vai ser bom, nem para você, nem para mim. Uhum. Então, assim, foi bem complicado ouvir isso. Aí, a partir desse dia, ele realmente me bloqueou, ele falou, é melhor a gente não ter contato, porque isso vai gerar de novo em nós dois um sentimento. Né, se a gente continuar conversando. E realmente, é fato, né? Um dia que eu já tive essa ilusão, imagina, passou. Então, assim, na hora do vamos ver de casar, gente, não vai ser como brasileiro. Pode acontecer? Gente, pode. A minha própria tia casou com um também, tá? Mas isso é o que eu falei. A regra existe a exceção. E a exceção é mínima, tá? Então, assim, aí eu comecei a entender, comecei a sair dessa loucura. Eu cheguei aí para o Líbano depois, e eu não entendia por que meus primos de lá, quando eu falava, né, de namorar, eles falavam, tem tanto cristão, tem tanta gente que é como a gente, que é libanês também, que é super legal, não que eles não sejam, mas porque, assim, o meu primo de lá, ele é historiador, sabe de muita coisa que acontece ali a fundo. O que ele me explicou o que é muito difícil para uma brasileira não é a relação, muitas vezes, com o marido, né? Mas a relação, gente, do que eu falei, da casa enorme, e realmente, quando eu passei nas montanhas lá, são casas enormes, lindas, que todo mundo pensa, nossa, eu vou ser rica aqui, porque olha esse casarão. Não, gente, o casarão é comércio e casa em cima. E detalhe, casa em cima, que eles já pensam o quê? Meu filho vai casar e vai morar aqui. Isso, então, vai morar aqui, vai fazendo um puxadinho, né? Praticamente. Então, assim, todas as refeições são feitas em família, qualquer coisa a gente é feita em família, assim. Aquele momento que ele me falou isso, eu pensei, realmente, não ia dar certo se eu viesse morar aqui, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar na minha casa, eu e meu noivo, por exemplo, eu não gosto de outras pessoas. Minha linda, você seria sobrevivendo na Turquia, você seria sobrevivendo no Líbano, tá? O que que acontece? Gente, olha o que que acontecer. Não é problema da cultura, não é problema da Daniele ou da Laura. Só que realmente, quando meu primo falou isso, eu fiquei me imaginando, assim, eu não ia suportar, tá? Eu detesto receber ordens que seja do meu chefe, gente, imagina de uma sogra. Então, assim, o que ele falou muitos casamentos se desfazem lá por conta disso, entendeu? Dessa convivência. Então, vamos terminar assim. Você hoje está noiva de um brasileiro. Eu consegui sair desse mundo, mas foi um trabalho muito forte na minha cabeça. Tipo, você não pode comparar as pessoas, começa por aí. E essa questão, você não vai conseguir o que você quer, que é um dia casar, porque a minha cabeça foi mudando, né? Como eu falei, 21 anos eu não queria casar, mas hoje eu tenho 28. Então, assim, tudo muda na nossa cabeça. Então, eu pensei, se eu um dia quero ter uma família, não vai ser com eles. Então, eu preciso começar a me adequar, porque eu sou brasileira. Então, eu tenho que me adequar. Eu sei que uma pergunta, não sei se é uma pergunta certa, mas você ama seu noivo? Sim, hoje sim, porque assim, eu tive outros relacionamentos que eu não gostava. Não gostava, e terminei, né? Esperamos que sim, né, dona, você tá casando, né? Exatamente. E eu, que sou uma aquariana, minhas amigas até falam, olha, ela gosta muito de você, viu? Porque para ela ter mudado de cidade, porque eu mudei de cidade, né? Ela ter mudado de cidade, para ela resolver casar, ter filhos com você, querido, você é um abençoado, porque ela não é assim com ninguém, realmente. Ele é brasileiro ou é descendente? Não, brasileiro, brasileiríssimo. Então, assim, minha vida mudou muito. E eu tirei essa ideia da minha cabeça, né? Até então tava iludida. Isso aí, gente, é aquele negócio, é uma tristeza. Eu acho uma tristeza isso quando acontece com o Jadiana, essas coisas não, eu já falei, eu não tenho respeito nenhum por esse tipo de coisa, e elas têm que aguentar cada coisa, as que conseguem chegar aqui e se fazerem aceitas, elas têm que submeter a coisas, porque você viu como é que é complicado aqui, uma menina dessa, que até árabe de descendência não aceitaram, às vezes, não é sempre, né, gente, vamos filtrar o que eu falo aqui, a condição para elas serem aceitas nessa sociedade aqui é de humilhação que eu não posso nem falar em vídeo. Eu não posso nem falar em vídeo, tá? Então, deixa assim, cuida. Ó, Melita, patrocinado por Melita esse vídeo, viu, gente? Filtrem as coisas que vocês veem, as coisas que vocês ouvem. Mas é isso, se você também quiser conversar comigo, pode escrever para o bojonihotmail.com. Se você teve um caso parecido com o da Laura também, você infelizmente não pôde levar para frente o seu relacionamento que era super legal com um árabe ou um turco, porque você não era muçulmana,
ou não era... Você viu que até nem reversão aceitaram dela, né, gente? Vocês viram, né? Nem isso. De jeito nenhum. Então é isso. Se você também tem um caso desse, que eu sei que você tem, vem um vídeo para corroborar com o que a Laura está falando, assim como nós já falamos excessivamente nesse canal também. Então, um grande beijo, até mais. Tchau, tchau, minha linda. Tchau, Laura. Obrigada, Dani. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.